Generator não é uma coisa muito nova, assim. Na realidade, não é tão nova quanto o PHP 7, né? Surgiu aí no PHP 5. E o interessante no PHP 7 que foram acrescentadas mais alguma coisa. Eu vou dar um backgroundzinho aí do qual que é a ideia do Generator. Mas basicamente, ele é um cara que implementa o iterator. Então, quer dizer, você, para criar um generator até o PHP 5, você deveria implementar esse iterator aí e, bom, feito isso, você pode gerar algumas situações interessantes. Porque qual que é a ideia de implementar o iterator? Você vai conseguir, né, basicamente, ir membro a membro desse item a item desse objeto aí, como se fosse um array. Você pode iterar sobre ele mesmo, só que não fazer acesso randômico, né? Assim, você não pode fazer um acesso direto. Mas a ideia do Generator é exatamente essa, simplificar a implementação de um iterator. Basicamente, no PHP 5 era essa a ideia do Generator, simplificar a implementação de um iterator. Mas aí, qual que é a ideia dos generators com os return types, que eu vou mostrar o RFC aqui, com os return types e também com o generation delegation. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí certinho, né? Alô? Estamos, tranquilo. Estamos. Beleza. Então, a ideia dos return types aqui é o seguinte, até o PHP 5, a gente não conseguia dar um retorno para um generator. A ideia do generator é basicamente essa, você declara uma função e você chama essa keyword yield aqui, que também é utilizada até em outras linguagens, como Python, para poder fazer para implementar generators. Então, assim, a ideia é que toda vez que você dá um yield, ele retorna um item, né? Então, o interessante é que o generator vai salvar esse estado e a próxima vez que você chamar essa função foo aqui, ela vai saber que já mostrou esse primeiro item. Tá dando retorno aí, hein, galera? Cuidado, se puderem dar mute. Ele vai saber que salvou o estado, vai mostrar, já sabe que mostrou o primeiro e vai mostrar os próximos itens. Então, quer dizer, cada vez que você chamar esse generator aí, ele vai mostrar um novo item. Qual que é a ideia, então, desse return do generator? Que antes, você não conseguia retornar um valor. Você podia até dar um return vazio aqui para marcar dentro de alguma estrutura que você quisesse, por exemplo, de uma estrutura de controle, um if, alguma coisa que você queria pagar ao generator ali, mas você não conseguia antes retornar um valor. E aí, o legal desse generator com return aqui é ele trabalhando em conjunto desse cara aqui, que é o return delegate, o generator delegation. Qual que é a ideia do delegation? Cara, basicamente, essa delegação de generator aí, que foi implementada no PHP 7, é para facilitar que você escreva códigos, você faça chamadas assíncronas, assim. Eu acho que é o maior benefício aí. Claro que existem outros, mas assim, o Rick Maxwell e outros caras aí bastante influentes na comunidade já levantaram esse ponto aí. E até no RFC mesmo, você tem aqui um caso de uso dos generators como lightweight threads. E eu vou mostrar alguns exemplos interessantes aqui. Vamos lá. Bom, o primeiro exemplo é o seguinte. Quando você está usando... Qual que é a ideia de usar um generator, então? Como eu falei, ele implementa de uma maneira mais fácil um iterator, né? Então, assim, uma das coisas interessantes de se usar um generator, ou seja, um iterator, é que você não tem, por exemplo, quando você dá um for each num array, você tem aquele array todo em memória, entendeu? Se você tem alguma coisa
que a gente fala em não blocking I/O, algum tipo de método ou função que tá fazendo alguma chamada, seja via socket, seja leitura de arquivo, alguma chamada que não bloqueie o I/O completamente, não bloqueia a execução do script, você consegue pegar só aquele chunk de memória que você quer e de dado que você quer e jogar na memória. O exemplo que tem aqui é bem fácil. Tem uma funçãozinha aqui que é um generator, chamei ela de file iterate, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai iterar em cima do arquivo, e aí tem uma comparaçãozinha de uso de memórias aqui. Eu usei um arquivo bem grande, esse output, isso aqui já está até desatualizado, porque eu alterei o arquivo. E qual que é a ideia disso? A ideia disso é isso aqui, tem um top rodando aqui. Bom, a ideia disso é isso daqui, ó. Só um minutinho. Vamos lá, por exemplo, que é o memory. Bom, olha só. Aqui, cara, nesse primeiro teste, a gente está fazendo o quê? Está rodando o file iterate e tá pegando o pico de memória, o momento em que ele utilizou mais memória. Vocês podem ver que no primeiro teste, o pico de memória utilizado é muito menor, absurdamente menor, do que o segundo teste. Porque no segundo teste, a gente está dando um for each e carregou o arquivo inteiro na memória, entendeu? Então, quer dizer, esse é um caso de uso. Olha o tanto que fica bem tranquilo, pouco verboso o código. Você poderia implementar o iterator aqui, implementar a classe e utilizar um outro tipo de estrutura, que com certeza ia ser bem maior. O generator é legal que ele possui também uma possibilidade de receber valores de fora, da sua estrutura. Então, assim, o que a gente vê aqui, por exemplo? Eu tenho aqui um generator bem simples, chamado números, e aqui eu estou atribuindo ele, tranquilo, e vou fazer um for each nele, mas veja só, que se o valor que eu estou enviando para ele aqui, que essa é a chamada de envio, ó. Essa é a estrutura que vai fazer o send, que vai enviar uma informação para dentro do generator. Se o valor que eu estou recebendo for igual a 3, ele para, entendeu? Então, vamos lá, vamos executar esse cara. Exemplo 2. Acho que é mais fácil. Qual que é o nome que eu dei para esse cara? Send. Beleza. Bom, viu que ele parou no 3, né? Era para esse generator ir até o 4, pelo menos. Na realidade, ia até o 4. E ele só foi até o 3 e parou. Tá. Isso daí, galera, ainda é tudo PHP 5, entendeu? Isso já tinha no PHP 5. A gente não está usando nenhum delegator aqui, nem nada do tipo. Nenhum retorno, nem nada do tipo. Aqui, cara, é um pouco daquilo que eu falei de chamada assíncrona. O que eu tenho aqui? Eu tenho algumas funções, eu tenho aquela minha funçãozinha de iterate, tem uma outra aqui que faz uma chamada utilizando o Guzzle, ela vai fazer um request, na realidade vários requests, e um bem grande aqui. Essa funçãozinha vai dar um pau aqui em algum momento, ela vai retornar um exception, que eu acabei não dando catch nele, na realidade eu tinha que jogar esse cara para um try catch também. Se não me engano, eu tô dando um 403, esse cara aqui. Eu não lembro, mas enfim, o que eu quero mostrar é só que esses caras vão rodar, principalmente essa chamada, que é uma chamada que vai demorar a rodar, ou ela vai rodar mais vezes, você vai ver que ele não vai vir aqui, quando eu chamar o step 1, ele não vai rodar todos os for do step 1 e me dar somente esse eco aqui uma vez. Na realidade, ele vai continuar a execução do código, entendeu? Aqui eu tenho um runner simplesinho, que a única coisa que ele faz enquanto houver passos a serem executados, ele vai ir para o próximo. Então eu vou rodar esse script, vocês vão ver uma coisinha interessante. Exemplo 3. Ele deu um step 1. Opa, já deu um step 2 ali, step 3.
E aí, ele deu pau. Ele deu pau porque ele voltou lá no Step 1. O Step 1, o que ele faz? Ele faz várias requisições, e aí, na realidade, o que acabou acontecendo ali? Quando ele não terminou de executar os yields, ele não terminou de mostrar tudo do Step 1 e continua executando o resto do código, mas aí quando ele está voltando, ele está dando um 403 nesse cara aqui. Mas basicamente é isso. Você vê que ele, antes de dar o fatal erro, ele ficou processando um tempinho aqui. Esse tempinho era quando ele estava fazendo essas outras requisições aqui nesse endereço de test files. Cara, isso daí é uma coisa que eu acho que vai ajudar muito a linguagem, principalmente para tarefas como abstração de sistema de arquivos, até mesmo o Guzzle. Olha só que interessante isso daqui. Vamos ver aqui como é que o Guzzle faz a implementação da chamada assíncrona dele. Olha só. Tá usando nosso amigo ali, Generator, chamando um yieldzinho aqui. Então, ele faz uma abstração de promessas aí, porque na realidade, no PHP 7, o retorno do yield, de uma chamada como essa daqui, por exemplo, é uma promessa. Na realidade, isso daí é um conceito até que tem muito a ver com programação funcional também, e outros paradigmas. Mas a ideia que eu queria apresentar aqui, de maneira bem simples e bem rápida, é que você consegue, até mesmo no PHP 5, claro que com muito mais boilerplate, fazer códigos serem executados assincronamente. Assim, é como nosso amigo aqui fala no RFC, a gente tem lightweight threads, ou seja, a ideia é que a gente tem aí, se não me engano, o termo é green threads, que é quando você implementa threads em userland ao invés de implementar no nível de kernel do sistema operacional. Para vocês terem uma ideia, outras linguagens também implementam green threads, aí, até, se não me engano, inclusive o Java, ele implementa green threads, só que na VM deles, né? Bom, eu acho que de Generator, era mais ou menos isso que eu queria passar a mensagem aí. Tem muito conteúdo bom. Eu achei uma thread aqui no Reddit, que depois eu vou compartilhar com o pessoal. O cara, num comentário aqui, faz um comentário com exemplos bem interessantes. Eu tinha visto essa thread antes até de fazer a palestra do TDC, foi bastante instrutiva, assim. Foi um dos lugares onde eu comecei a procurar, topei primeiro para esse cara. Então, e claro, a comunidade aí tem muitas postagens sobre o assunto. Algumas, inclusive, fizeram um paralelo aí entre o PHP 5 e o PHP 7. Era essa a mensagem que eu queria passar com relação ao nosso amigo Generator. E aí, o que vocês acharam? Alguém ficou alguma dúvida aí? Matou a pau, hein? Muito bom, cara. Eu acho que assim, sabe o que eu achei interessante? PHP é uma linguagem que nasceu para a web, certo? Exatamente. Quem é que rodou exemplo fora do CLI? Todo mundo rodou exemplo no terminal, entendeu? Então, assim, eu acho que, mais uma vez, mais uma prova que PHP é muito multiparadigma. E é isso daí. Eu acho que trazer green threads para o PHP e facilitar o uso delas no PHP 7 só vai fazer aumentar nossa base de usuários aí, os casos de uso da linguagem, e sem dúvida nenhuma vai valorizar o nosso passe aí também, porque se você adiciona features, se você adiciona funcionalidades, você adiciona complexidade, você adiciona coisas mais interessantes que você pode fazer na linguagem, e é nosso passe sendo valorizado aí. É isso aí.